Olá, meus amigos, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. A igreja, ela é o Israel de Deus no Novo Testamento? Uma boa pergunta. As promessas para Israel continuam valendo? Uma outra pergunta. As promessas para Israel são aplicadas na igreja? Qual é a diferença entre Israel e igreja? Esse é um conjunto de perguntas que eu vou tentar responder nesse vídeo e também contextualizando, dentro da nossa área de escatologia, porque qual é a relevância dessa relação de Israel com a igreja? Se a igreja realmente é o Israel de Deus, o que isso implica e se não é, também quais são as implicações? Queria te incentivar a ficar conosco, a curtir esse vídeo se você gostar, acionar o sininho, se inscrever no nosso canal. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos ao canal Fiéis até o fim. Bem, o que é Israel, a nação de Israel? Podemos começar dizendo que Israel é uma nação, um povo escolhido dentre todos os povos da terra, uma nação através da qual seriam benditas todas as nações, as famílias da terra, segundo Deuteronômio capítulo 7, verso 6. E Israel, ele surge por meio de uma aliança, da semente de Abraão, melhor dizendo, ele surge a partir da semente de Abraão, de uma aliança que Deus faz com Abraão, por meio de Isaac. Eu digo por meio de Isaac porque Abraão teve outros filhos, dentre eles Ismael, mas a aliança do Senhor é por meio de Isaac. E Deus faz algumas promessas a Israel e promete abençoar muito a nação de Israel. Uma das promessas que eu quero destacar aqui para começarmos está em Gênesis capítulo 17, Gênesis 17, versos 7 e 8, que é uma promessa de uma possessão eterna de uma terra, uma possessão eterna de uma terra para Israel. Diz assim em Gênesis 17, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então nós vemos uma promessa de fidelidade de Deus a Israel e uma promessa de uma possessão de uma terra. Essa promessa é eterna. Esta promessa de possessão de uma terra, que é Canaã, que é lá onde Israel está hoje localizado e também sempre foi, é a terra que Deus dá por possessão eterna. E Deus também, em Gênesis 12, 3, promete abençoar todos aqueles que abençoarem a Israel e amaldiçoar todos aqueles que amaldiçoarem Israel. Mas o fato é que Deus não foi pego de surpresa em nenhum momento. Por exemplo, Isaías 48,4 diz que Deus já conhecia a dureza do coração do povo hebreu, quando fez aliança com o povo. Deus não foi surpreendido, fez uma aliança para depois quebrar porque o povo foi rebelde, embora o povo tenha sido realmente rebelde. Malaquias 3,6, por exemplo, fala que Deus, nosso Deus, não muda o seu caráter e nem muda os seus propósitos. Então, nós vemos que Deus fez promessas a Israel e promessas que ele cumpriu, cumprirá e que ele vai manter. Algumas numa área, numa esfera, outras em outra, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas, por exemplo, eu queria ler Jeremias 31, do verso 35 ao 37, que diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então nós vemos nesses textos de Isaías 48, Malaquias 3 e aqui que eu li agora de Jeremias capítulo 31, que Deus faz promessas a Israel, sabendo que Israel no percurso da história iria, vamos dizer assim, decepcioná-lo, traí-lo, rejeitá-lo, mas o texto diz que assim como a lua dá sua luz, o sol dá sua luz, as estrelas e essas leis fixas não são alteradas, também não será alterada a sua fidelidade e as suas promessas para Israel.
Aliás, Israel, nós podemos dizer que Israel é o povo pelo qual, ou através do qual o Messias veio ao mundo. Então Deus tinha um propósito, tem com Israel. Anteriormente, vou botar no passado, né? Tinha um propósito com Israel no sentido de, através de Israel, vir o Messias ao mundo que alcançaria toda a humanidade, todos aqueles que viessem a crer no seu nome. Nós vemos em Miqueias capítulo 5, nessa profecia sobre Israel, como esse propósito de trazer ao mundo o Messias. E Paulo, no capítulo 9 de Romanos, nos versículos 4 e 5, também vai falar sobre essa função do povo de Israel, como trazer à luz, né, o Messias, o Cristo. Mas muitas profecias também podemos ver nas Escrituras a respeito de Israel, a respeito de inúmeros eventos na nação de Israel. Eu vou citar alguns eventos aqui, e para não ficar citando muito versículo, porque é muito versículo, eu vou colocar aqui embaixo o lettering para você, então eu vou falando só os episódios e você depois pode parar, pausar o vídeo e assistir e anotar essas referências para depois estudar com mais calma, tá? Então nós temos profecias, por exemplo, sobre a dispersão do Reino do Norte, que foi destruído, que foi invadido. Posteriormente, no ano 586 a.C., né, a Babilônia invadiu, então nós temos a dispersão do Reino do Sul, do Reino de Judá. Depois nós temos a profecia sobre a restauração, a volta do cativeiro desse povo de Judá, lá em Jeremias capítulo 29. Nós temos inúmeros textos e profecias sobre, por exemplo, eu vou chamar de milagre, o milagre da indestrutibilidade, saiu a palavra, porque Israel teve tudo para desaparecer do mapa, para ser destruído, e Deus, por diversas vezes, profetiza que Israel não seria destruído. Aliás, já li um texto anteriormente de Jeremias que mostra que assim como as estrelas dos céus não mudam, o sol também não, a promessa de Deus para Israel, que Israel permaneceria até o fim, e tudo isso tem se cumprido porque Deus tem promessas para Israel. Aliás, essas promessas ou profecias, já na época do Senhor Jesus Cristo, ele profetizou em Lucas 21, 24, por exemplo, sobre a diáspora, a segunda diáspora dos judeus, que veio acontecer após a morte de Jesus, crucificação, ressurreição e ascensão, e aí já no ano 70 depois de Cristo, sobre a liderança, né, do comando do general Tito, o Império Romano invade Jerusalém e os judeus são espalhados pelo mundo inteiro. E aí, Isaías 43, versos 5 e 7, já profetizou anteriormente essa volta dos judeus para Israel, que é o cumprimento, né, dessa diáspora de Lucas 21 de Jesus, em que após os judeus serem espalhados pelo mundo inteiro, lá no ano 70 depois de Cristo, passaram-se muitos anos e lá em 1948, no dia 14 de maio, nós temos esse cumprimento do reconhecimento da restauração de Israel, em que o povo do mundo inteiro de judeus na Europa e judeus nas Américas, voltando para aquela região lá do Oriente Médio, e se cumpre a profecia de Isaías 43, da volta, né, dessa diáspora, né, dos judeus, mais uma vez, ou seja, inúmeras são as profecias sobre a nação de Israel, sobre o povo de Israel, e as profecias continuam se cumprindo. Agora, a verdade é que, embora Israel tivesse toda a profecia sobre a vinda de Jesus, do Messias, como eu falei anteriormente, que Israel foi o povo através do qual Deus projetou, planejou para que viesse o Messias e assim veio, quando o Messias veio, a nação de Israel, de forma geral, com suas exceções, é claro, a nação de Israel não aceitou o Messias, como Cristo, rejeitou, né, os fariseus, as organizações religiosas de Israel, as autoridades de Israel rejeitaram o Messias, e aí isso trouxe consequências para a nação de Israel. E aí surge então a era da igreja, o tempo da graça que nós vivemos. Israel foi disperso pelo mundo inteiro, começa, né, Atos dos Apóstolos, lá e tem o crescimento da igreja, a expansão da igreja, o evangelho pregado. E aí existe uma teologia chamada teologia da substituição ou supersessionismo. Teologia da substituição é mais fácil de falar, então eu vou esquecer o segundo nome. O que é a teologia da substituição? É uma teologia que surgiu na história da igreja, de que teologia da substituição, que a igreja substitui Israel. O que define essa teologia? Define que Israel era a igreja do Antigo Testamento, enquanto a igreja é o Israel do Novo Testamento. Você já deve ter ouvido essa expressão, nós somos o Israel de Deus, né? Nós somos o Israel de Deus, a igreja é o Israel de Deus. Nessa doutrina da substituição,
que tem implicações muito fortes e precisas na escatologia. Vou falar sobre isso nesse vídeo. Essa teologia da substituição acredita que a igreja substituiu Israel, então as promessas para Israel todas cessaram. As promessas feitas para Israel no Antigo Testamento, elas precisam ser interpretadas de maneira alegórica ou simbólica e aplicadas à igreja de forma espiritual. São profecias que precisam ser interpretadas de forma espiritualizada para a igreja. Para aqueles que creem nessa linha, são irmãos em Cristo que creem assim, eu já aviso, antecipo que eu não creio assim. Os que creem essa linha, creem que Deus não tem mais projeto nem planos nenhum para Israel. Dentre esses, por exemplo, a restauração de Israel em 1949, por exemplo, pela ONU, para eles não tem profecia nenhuma sendo cumprida, foi apenas uma consequência histórica. E não tem nada a ver com Israel para o futuro. Para eles, acabou o projeto de Deus com Israel e agora a igreja é o cumprimento das profecias para Israel, ok? E o pai dessa doutrina provavelmente foi Agostinho, né, conhecido por muitos como Santo Agostinho, um cristão, e ele veio com essa doutrina, criou essa doutrina, e com a sua obra, uma obra literária dele, chamada Cidade de Deus, ele influenciou tanto católicos quanto protestantes, né, que adotaram essa doutrina. Por exemplo, ele cria que Roma substituía Jerusalém como cidade santa. Roma passou a ser, para ele, obviamente, cidade santa. E assim por diante, os pais da igreja foram adotando essa doutrina antissemita. Muitos entendem na história que Agostinho é o pai do antissemitismo. E a verdade é que influenciou tanto católicos quanto protestantes, na verdade, católicos ou protestantes. E isso os pais da igreja seguiram, muitos deles, e isso trouxe consequências tristes para a história da igreja, de eventos que, pelos judeus terem rejeitado o Messias, eles acabaram por ser colocados de lado e muitas vezes até odiados, e não foi uma prática muito aprovada. Eu sei que nem todos que seguem a doutrina da substituição aprovam esses atos, não estou falando isso, mas infelizmente muitos atos aconteceram para envergonhar a história da igreja. Como, por exemplo, as cruzadas, a Inquisição, o Holocausto dos judeus, que embora não tenha sido praticado por cristãos, mas, por exemplo, Hitler se apoiou na doutrina, né, dos reformadores mais na história, né, como Calvino, por exemplo, e outros, Lutero também, que eram antissemitas, criam na teologia da substituição, e se inspirando nisso, e muitas igrejas apoiaram Hitler. Isso é vergonhoso para a nossa história. Então você vê que essa doutrina aqui, ela acabou afastando muito o cristianismo, ou os cristãos, melhor dizendo, dos judeus, tá? É óbvio, repetindo, que eu não estou dizendo que todo mundo que segue essa doutrina apoia essas práticas ou valida. Não estou falando disso, estou apenas falando que essa doutrina trouxe uma separação muito grande entre Israel e igreja, e tem que haver separação, mas não a substituição, eu vou explicar por quê, mas o fato é que essa doutrina trouxe consequências para a escatologia bíblica, tá bom? É o que a gente vai ver daqui a pouquinho nesse vídeo. Mas o fato é que, antes de entrar nessa questão escatológica, eu queria ler com vocês alguns textos, porque, por exemplo, o Êxodo capítulo 4, versos 22 e 23, nós lemos o seguinte texto: Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Isso aqui é um texto do episódio em que Deus orienta Moisés a falar com Faraó para que o povo de Deus possa ser retirado lá do Egito. É interessante porque Deus chama Israel de meu filho e chama de meu primogênito. Então Deus chama Israel de filho e de primogênito. E é evidente que isso aqui não é literal. Não é literal. Mas isso apontava para Cristo. E é curioso porque Isaías capítulo 53, que é o que fala do servo sofredor, do Filho de Deus, Israel interpreta como se fosse o próprio Israel, baseado aqui no texto de Êxodo capítulo 4. Ele não consegue enxergar que ali fala do Cristo, do Messias, do verdadeiro primogênito de Deus, porque Israel não é o primogênito. O primogênito é Cristo, ok? Mas Israel, então, chamado de primogênito, ele é uma figura de Cristo, ou seja, é algo acontecendo no Antigo Testamento, já apontando para o Novo Testamento. Então Israel, guarde isso, Israel é uma figura de Cristo, do primogênito. Por isso você vai ver muitas relações, muitos paralelos entre Israel e igreja.
Porque Israel é uma figura da igreja. Muitas coisas que acontecem em Israel são figura do que viria a acontecer com a igreja. Por exemplo, lá em Êxodo 19 e 1 Pedro 2, tem esse paralelo de nação santa, um reino sacerdotal, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso, essas similaridades, porque, na verdade, Israel é uma figura do corpo de Cristo. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Israel não era o corpo de Cristo. Era apenas um tipo, apenas uma figura. Colossenses 3,11 vai falar sobre essa questão do corpo de Cristo, que nós somos o corpo de Cristo, na verdade, como igreja, mas não Israel. Então vamos lá. As promessas feitas a Israel, existem promessas, assim como Abraão, por exemplo, existe uma promessa a Abraão de descendência. Descendência como as estrelas do céu, e descendência como a areia da terra, lá na praia do mar. Fala de duas descendências, uma do céu, uma da terra, uma espiritual, uma carnal, terrena, uma pela fé, uma pelo sangue, pela descendência natural do sangue. A igreja é descendência pela fé. Nós somos filhos de Abraão. O Novo Testamento está cheio de promessas, cheio de passagens sobre isso. Jesus fala sobre isso e Paulo fala sobre isso. Nós somos descendentes de Abraão segundo a fé. Naquele texto de João em que Jesus fala, antes que Abraão nascesse, eu sou, ali a discussão dele com os judeus é porque os judeus falavam, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus fala assim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam igual a Abraão, vocês viveriam igual a Abraão, vocês agiriam igual a Abraão. Aí ele fala que o pai deles era o diabo, né? Jesus pega pesado com eles. Aí no final ele vai dizer, antes que Abraão nascesse, eu sou, porque Jesus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso é outra história. O fato é que as promessas feitas a Israel, que vêm da semente de Abraão, existem promessas celestiais e promessas terrenas, assim como existe descendência espiritual e descendência terrena. Se nós colocarmos tudo no mesmo pacote, no mesmo bolo, vai dar problema. Essa teologia da prosperidade, não, essa teologia da substituição, perdão, ela coloca tudo no mesmo bolo e diz as promessas feitas a Israel precisam ser interpretadas de forma espiritualizada, alegorizada e aplicadas à igreja. Eu concordo em parte com isso, mas não tudo, porque existem promessas que são terrenas para Israel, promessas que são para essa terra, para este mundo, para a nação de Israel. E estas promessas são literais e vão se cumprir, têm se cumprido e vão se cumprir em Israel. Lembra lá no início do vídeo? Promessa de Jeremias? As promessas feitas a Israel, Deus vai cumprir todas elas. E Deus prometeu a terra por possessão eterna para Israel, não para a igreja. Nosso reino não é terreno. Então, para acabar esse momento e partimos para um próximo momento. As promessas feitas a Israel, promessas espirituais, se cumprem na igreja, pela fé em Jesus Cristo Messias, ok? Tanto para gentios, quanto para judeus que creem no Senhor Jesus. Essa é a igreja é composta por judeus e por gentios que creem em Jesus. Mas as promessas terrenas para Israel não tem nada a ver com a igreja e continua valendo para Israel. Ok, gente? Então agora eu quero com vocês ler alguns textos do Novo Testamento que nos falam sobre igreja e Israel junto, como é que isso funciona. Só para começar, por exemplo, o termo igreja, eclésia, ou eclesia, aparece 108 vezes no Novo Testamento, enquanto Israel, que é Israel, 68 vezes. Tá? Eu vou ler alguns textos agora com vocês, que vai aparecer na sua tela também aí. Por exemplo, Atos capítulo 14, versos 1 e 2 diz o seguinte: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então repare aqui em Atos 14, Paulo e Barnabé estão pregando na sinagoga, e aí alguns ou muitos judeus creram, mas os judeus incrédulos irritaram os ânimos dos gentios, que são os gregos, e dos irmãos. Ou seja, os irmãos são os judeus que creram. Então você vê que tem judeu que crê e judeu que não crê. E o judeu que crê, como também os gentios, que são os que creem, ambos fazem parte da igreja. Então dentro da igreja tem tanto gentio, que não é judeu, quanto judeu que crê. Então tem gentio que crê e judeu que crê, dentro da igreja. Tá?
Outro texto, 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, diz assim: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então você tem judeus, gentios e igreja de Deus. Por quê? Porque tem judeus que não creem, tem gentios que não creem e tem também a igreja de Deus, que são ambos gentios e judeus que creem. Tá claro, gente? Mais um texto, por exemplo. Gálatas 6, versos 16 e 17. Versos 16, perdão, e 17. E a todos quanto andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, depois você lê em casa e estuda esse texto. Gálatas 6, versos 16 e 17. Aqui, nesse verso 17, é onde aparece a expressão Israel de Deus. Qual é o assunto aqui? Alguns judeus, dentro da igreja, provavelmente, queriam que os gentios dentro da igreja, lembrando que dentro da igreja tem gentios convertidos e judeus convertidos, que creem em Jesus. Eles queriam que os gentios se circuncidassem, que participassem da circuncisão. Os judeus eram circuncidados, os gentios não. E eles queriam. E Paulo fala que a circuncisão e a incircuncisão são a mesma coisa. E aí Paulo fala assim, que não precisa circuncidar. Quem não é circuncidado não precisa fazer isso. Quem já é. Quem não é, não precisa fazer. E aí ele fala assim, e todos quanto andarem em conformidade com esta regra, que não precisa circuncidar, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ou seja, a paz é sobre a igreja do Senhor, sobre aqueles que não precisam se circuncidar, ou circuncisar, como são os gentios, como também o Israel de Deus, que nada mais é do que os judeus que são convertidos. Os gentios de Deus e o Israel de Deus. Ambos, Israel de Deus com gentios de Deus, juntos são o que nós chamamos a igreja do Senhor Jesus, que tem tanto gentios quanto judeus. Ambos creem. Então, a expressão Israel de Deus não é a igreja. Israel de Deus são os judeus que são convertidos ao Senhor Jesus, que aceitaram Jesus como Cristo, como Messias. Hoje nós chamamos de judeus messiânicos, talvez, em alguns lugares. Mesma coisa. Então, o Israel de Deus não é a igreja. A igreja é composta tanto por gentios convertidos, gentios de Deus, como Israel de Deus, que são os judeus convertidos, tá bom? Então eu quero agora ler com vocês o texto de Paulo em Romanos capítulo 11, que é o texto que inclusive os defensores, né, os nossos irmãos que creem na teologia da substituição, usam para dizer, inclusive, que a igreja substitui Israel, que a igreja é o Israel de Deus, e eu entendo exatamente o oposto, de bem diferente. Eu queria ler com vocês alguns versículos de Romanos capítulo 11. O verso 1, do 1 ao 5, diz o seguinte: digo, pois, porventura rejeitou Deus ao seu povo, a Israel? Aí o próprio apóstolo Paulo responde, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Deus não rejeitou Israel e que ainda que muitos tenham rejeitado o Messias vindo da parte do Pai, do Senhor, o próprio Senhor, Deus tinha um remanescente em Israel e Paulo era um desses, era da tribo de Benjamim. Tá. No verso 11 dessa mesma carta, um pouco mais à frente, eu pulei para não ficar muito prolongado aqui o vídeo, o verso 11 diz que a nação, pela queda de Israel, por não receber o Messias como Cristo, a salvação alcançou os gentios. Aí João, capítulo 1 do Evangelho de João, vai dizer que veio para o que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, porque Israel rejeitou, veio a salvação para os gentios. Versículo 11, né? Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda, pela queda de Israel, da nação de Israel, veio a salvação aos gentios para incitar a emulação. Ou seja, por causa da queda deles, veio a salvação para os gentios, tá?
Do verso 12 ao verso 15, que eu também vou ler, que diz assim: e se a sua queda, a queda de Israel, é a riqueza do mundo, dos gentios, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, haverá uma plenitude para Israel. Isso está claro? Assim como Israel fracassou e caiu, e isso foi bênção para os gentios, quanto mais será para os gentios, para as nações, quando houver a plenitude de Israel. Então existem promessas de plenitude para Israel. O texto é claro aqui no verso 12 para a gente. Aí continua no verso 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar algum deles. Porque se a rejeição é a reconciliação do mundo, se a rejeição de Israel é a reconciliação do mundo para com Deus, qual será a sua admissão se não há vida dentre os mortos? Ou seja, Paulo está dizendo que existe um tempo futuro da plenitude de Israel, como também existe um momento em que Israel, que foi rejeitada, porque rejeitou o Messias, ele chama de admissão, no verso 15, que será aceito pelo Senhor. E aí Paulo aqui vai começar a falar agora sobre a questão da oliveira, tá? Da oliveira e dos ramos, tá bom? Então vamos lá. Verso 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos também são. Se a raiz é santa, os ramos também são santos. Verso 16. Verso 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz, da seiva, da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que te sustenta a raiz, mas a raiz em ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás de pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade, e outra maneira também tu serás cortado. E também eles, os ramos naturais, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente, porque Deus é poderoso, poderoso é Deus, para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Vou parar no verso 24. Então vou resumir aqui. Paulo está dizendo o seguinte: se a raiz é boa, os ramos também são bons, da oliveira. Tá? Paulo está usando aqui uma figura da oliveira. Pois bem, aí ele diz que os ramos naturais dessa oliveira são a nação de Israel, são os hebreus. Os ramos naturais são os hebreus. E aí Paulo vai dizer que esses rejeitaram a Cristo, o Messias, por isso foram cortados, foram arrancados da oliveira. Os ramos naturais, Israel, ou pelo menos os judeus, hebreus que não creram, foram arrancados da oliveira, cuja raiz é santa. Mas os gentios, que são uma oliveira brava, ou zambujeira aqui, que não é a oliveira verdadeira aqui, natural, não são os ramos naturais, foram enxertados nessa videira. Então os ramos foram arrancados, naturais, e os não naturais foram enxertados, que são os gentios. Aí o que o pessoal da teologia da substituição vai dizer? Tá vendo? Nós fomos enxertados na oliveira. E a oliveira é Israel, dizem eles. A oliveira é Israel, está dizendo lá que os ramos naturais são os hebreus, então nós fomos enxertados nessa oliveira, portanto nós fomos enxertados em Israel e a igreja é o Israel de Deus, correto? Não, errado, totalmente errado. Por quê? O texto não diz que a oliveira é Israel. O texto diz que os ramos são os hebreus, os ramos naturais são Israel. Mas se você tira um ramo, a oliveira continua existindo. A oliveira ou qualquer árvore é um tronco, o tronco com a raiz, com as raízes, e tem a seiva. E o texto diz que a seiva é santa, que vem da raiz, é santa. Então tem o tronco. Se você arranca um galho da oliveira ou qualquer árvore, ela não deixa de existir. Mas se você corta a raiz, se você corta o tronco na sua raiz, aí realmente não existe mais árvore. Então eu quero corrigir aqui. Oliveira não é Israel.
não são os hebreus. Os galhos naturais, os ramos naturais é que são os hebreus, e os ramos que não são naturais, que foram enxertados, são os gentios. E para isso, eu quero te explicar, destrinchar um pouquinho mais para te explicar o porquê disso. Tá bom, gente? Eu quero então ler com vocês 3 textos para falar sobre a oliveira, mas não só sobre a oliveira. Eu quero falar sobre a figueira, sobre a videira e sobre a oliveira, tá? Por que nossos irmãos que creem na teologia da substituição afirmam que Romanos 11, Paulo está dizendo que, embora Paulo não diga, está dizendo que a oliveira é Israel. Por quê? Eu vou te explicar, vamos lá. Vou falar sobre figueira, sobre videira e sobre oliveira. Por quê? Figueira, videira e oliveira são 3 símbolos de Israel, tá? Por isso que quem crê na teologia da substituição vai dizer que Romanos 11 está falando sobre isso. Então vamos lá. Oséias 9:10 diz assim: achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, falando que os israelitas são as primícias da figueira. Então, ele compara o profeta Oséias, Deus, na verdade, Deus por meio do profeta, comparando Israel como a figueira. Já em Isaías 5:7 diz assim: porque a vinha do Senhor, ou a videira do Senhor, dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Então Deus compara, lá em Oséias 9, Israel com uma figueira. Em Isaías 5, por exemplo, Deus compara Israel a uma videira. Em Jeremias 11, 16, 17, diz assim: denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Ou seja, aqui em Jeremias 11, Israel é comparado a uma oliveira. Portanto, figueira, videira e oliveira são símbolos de Israel. Até aí, tudo perfeito. Agora, você lembra que eu citei aqui o texto de Êxodo, que diz que quando Deus chama Moisés para libertar o povo lá do domínio, da escravidão do Egito para ir para o deserto adorar o Senhor, que Deus chama Israel do meu primogênito, do meu filho? E nós sabemos que Israel não é literalmente o primogênito, mas isso é uma figura de Cristo que apontava para Cristo. Por quê? Israel é uma figura de Cristo. Israel é uma figura do próprio Senhor, porque o filho deve se parecer com o pai. A expressão filho de, nas escrituras sagradas, perdão, quase que não sai, a expressão filho de quer dizer da mesma natureza que, parecido com. Por isso que os judeus não aceitaram Jesus como filho de Deus, porque o que ele estava dizendo é o seguinte: ser filho de Deus é ser parecido com Deus, é ser o próprio Deus, mesma natureza. Eles não aceitaram isso. Então, voltando aqui, Israel, ele é uma tipificação do Senhor. Quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, tem o nome do Pai, o nome de Deus. Então, Israel ser um filho de Deus, quer dizer o seguinte: era para as nações olharem para Israel e verem o caráter de Deus. Era para as nações olharem para Israel e verem os atributos de Deus, a justiça de Deus, a retidão de Deus, a santidade de Deus, porque era para ser assim. Por isso Deus chama Israel de primogênito, apontando para Cristo. E Cristo realmente é a imagem do Deus invisível, perfeita. Quem vê a mim, vê ao Pai de Jesus, Jesus enquanto encarnado. Portanto, figueira, videira e oliveira são símbolos de Israel. Mas figueira, videira e oliveira são símbolos do próprio Deus. A figueira representa, nas Escrituras Sagradas, o próprio Deus Pai. A videira representa Jesus, o Deus Filho. Ele fala: eu sou a videira verdadeira. Por que a videira verdadeira? Porque existia uma videira lá atrás que era Israel, e Jesus sabia disso, mas a verdadeira é Ele. Existia a figueira, mas a verdadeira é o Senhor, é Deus Pai. E também existia a oliveira lá em Israel, mas existe a oliveira verdadeira, que dá o azeite, a azeitona dá o azeite, dá a unção, que é o Espírito Santo. Portanto, se Israel é simbolizado por figueira, videira e oliveira, o próprio Senhor também é simbolizado por figueira, videira e oliveira. Por quê? Os símbolos da terra são para demonstrar os símbolos do céu. O que se olha na terra é para ser parecido com o céu. Assim como eu e você, cristãos, fomos chamados para nos parecer com Jesus. Voltando aqui ao texto, portanto, Paulo não está dizendo que a oliveira é Israel.
Os ramos são os judeus, os ramos são os hebreus. Mas a figueira verdadeira é o Senhor, a videira verdadeira é o Senhor, a oliveira verdadeira é o Senhor. Jesus falou lá em João 15, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Por que se lá em João 15 a videira verdadeira é Jesus, por que aqui em Israel, em Romanos 11? Não é. Aqui estar enxertado na oliveira significa estar enxertado pela fé. Está enxertado no Espírito de Deus. Aqueles que têm o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Estes são os que nasceram de novo. Portanto, Deus não rejeitou a Israel, as promessas vão se cumprir em Israel. Então, Romanos 11 está dizendo o seguinte, que nós fomos enxertados em Cristo. Nós fomos enxertados no Espírito de Cristo, no Espírito de Deus. E os ramos verdadeiros, que são os israelitas, que creem, permanecem lá com Cristo, com o Senhor. Mas os que não creem são arrancados. Então a oliveira aqui, em Romanos 11, não é Israel, mas é o próprio Senhor. Jesus, mais especificamente, se pudesse dizer assim, o Espírito Santo. Está claro para a gente isso? Então, Deus não desistiu de Israel. Existem promessas para a restauração de Israel, como se cumpriu em 49, e assim por diante. O próprio texto aqui, em Romanos 11, diz, nós já lemos aqui, que haverá houve um tempo que eles foram rejeitados e outros que eles vão ser aceitos. Se pela sua rejeição, por rejeitar a Cristo, os gentios foram abençoados, quanto mais a sua plenitude. Então haverá uma plenitude de Israel. Isso não quer dizer que haja dois caminhos de salvação. A salvação só é pela cruz, pelo sangue de Jesus, pelo Cristo, pelo Messias. Pode ser judeu, pode ser da linhagem de Abraão, de Benjamim, o que for, se não receber a Jesus como Cristo, como Messias, como Salvador, como Senhor, não é salvo, não tem perdão dos pecados. Para o Evangelho não tem diferenciação entre judeu ou gentio, entre grego ou judeu. É a mesma coisa. O que eu estou dizendo aqui é que as promessas de Deus para essa terra, para a nação de Israel, vão se cumprir. Eu vou continuar aqui em Romanos capítulo 11. Eu li até o verso 24, em que foram colocados os ramos que não são naturais. E aí, olha o que diz o verso 25. Eu vou ler o 24 só para contextualizar e voltar. Verso 24 e 25. Porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro, ou seja, nós éramos gentios, e fomos enxertados na videira, na própria oliveira, verso 24, quanto mais estes que são os naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, haverá um tempo em que os judeus, que são os ramos naturais, serão novamente enxertados na oliveira, que é Cristo, que é o Senhor. Lembra, antes que Abraão nascesse, eu sou, porque Jesus é o Deus de Abraão. E eles vão reconhecer um dia isso, e quando eles reconhecerem, eles vão ser enxertados novamente na oliveira. E quando isso vai acontecer? Durante a tribulação. Você precisa assistir a nossa série sobre a volta de Jesus e a série de 10 vídeos que eu considero muito importante para você assistir, que é sobre o reinado do anticristo. É nesse tempo que os judeus, e lá eu explico isso, vão aceitar. E agora olha o verso 25. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem este segredo, ou que não ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, ou seja, aos ramos naturais, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Olha só, os judeus rejeitaram, foram arrancados da oliveira, os ramos naturais. Paulo diz que um dia serão novamente enxertados, porque haverá plenitude desse tempo, um dia eles vão crer que Jesus é o Messias, é o Deus deles. Aí ele fala o seguinte, não ignorem isso, que esse tempo vai acontecer depois da plenitude que os gentios hajam entrado. Que história é essa de entrar? Aqui é salvação. Você precisa assistir nossa série sobre a volta de Jesus, que eu falo lá sobre a porta de entrada, falo sobre as bodas do Cordeiro, falo casamento judaico. Eu creio ser tremendo esse estudo, vai abençoar a sua vida. Então, quando é que vai ser a plenitude dos judeus que eles vão se converter ao Senhor Jesus? Depois que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, existem promessas para Israel terrenas. Existem promessas que vão se cumprir em Israel. Mas Israel é uma coisa, igreja é outra coisa. E isso quer dizer que existem promessas para Israel terrenas que vão se cumprir. As promessas espirituais são para a igreja, que não substitui Israel. A igreja é composta tanto por Israel de Deus, que são os judeus convertidos, quanto os gentios,
que se converteram ao Senhor Jesus. Então as promessas para Israel, a aliança de Deus com Israel, continua valendo. Isso não quer dizer que é uma aliança de salvação. Atente para isso. Pode ser judeu e não ser salvo, ser condenado. Mas são promessas que Deus vai cumprir na terra. Então, as promessas feitas para Israel nesta terra continuam valendo e vão se cumprir todas, porque Deus é fiel para sustentar todas as suas promessas e trazer ao fim todas elas. A igreja é uma outra coisa, não tem nada a ver com Israel. Quando isso vai acontecer? Israel, ou melhor, a igreja substitui Israel? Não. Israel foi colocado de lado, não substituído. É diferente. Vamos lá. Vocês, quando coloca um lugar escuro uma lâmpada ou coloca uma lanterna na tua direção, você tem o que nós chamamos aquele foco central e nós temos o foco periférico. É mais ou menos isso. É como se hoje, ou como não, é assim hoje. A igreja está no centro do foco de Deus e Israel no periférico. A vontade de Deus é que Israel, como gentios, chegue ao centro, que é Cristo. Mas o foco de Deus está no corpo de Cristo, que é a igreja. Mas eu creio que no dia que nós vivemos, hoje nós estamos em 2021, esse foco está mudando. E o foco, em breve, vai sair da igreja e se voltar para Israel. E aí o propósito, durante a tribulação de 7 anos, vai ser restaurar Israel. Eles vão aceitar o anticristo e no meio da tribulação eles vão perceber que não era o Messias deles e vão se voltar para Jesus. E aí Romanos 11 vai se cumprir, dentre outros textos. E aí o foco passa a estar em Israel. Só que um detalhe, voltando, quero reafirmar aqui. Israel é uma coisa, igreja é outra coisa. Nós não temos que praticar festas judaicas. Eu estudo sobre isso, aprendo porque tem princípios bons, maravilhosos, assisto nossos vídeos, mas eu não pratico festas judaicas, não sou judaizante, não tenho que comemorar dias, datas de lua nova, alimentos, botar kippá, menorá, candelabro, nada disso. Eu sou cristão, eu sou gentio, assim como você. Se você é judeu, você pode viver a sua cultura judaica, mas como cristão, vivendo pela graça e não pela lei. Mas o fato é que tudo isso tem uma implicação na escatologia. Porque, como eu posso te explicar isso? Se você não crê que existe mais nada para Israel, a tua percepção escatológica muda. Por exemplo, quando nós temos lá em Daniel a profecia sobre as 70 semanas de Daniel, que fala, estão determinadas, né, para o teu povo, o povo lá é Israel. Se você acha que hoje crê que não tem mais nada para Israel, aquilo lá não pode ser interpretado de forma literal. Tem que ser figurado, enfim, não sei nem como é que faz isso. Mas se você entende que a igreja é uma coisa e Israel é outra coisa, você entende que existe uma semana para ser cumprida ainda para Israel. Se você não entende o que é isso, você precisa assistir nosso vídeo sobre o reinado do anticristo, tá bom? O fato é, voltando aqui, quem crê na teologia da substituição não crê que exista promessa nenhuma para Israel. Para eles, Israel é uma nação como qualquer outra, como o Brasil, como os Estados Unidos, como a Colômbia, como o México, como a China, o Japão, é tudo igual. Mas a verdade é que não é. Deus tem uma aliança com Israel, mas isso, repito, não faz de Israel melhor ou pior ou que vão ser salvos ou não. A nação, no final da história, será salva. Agora, quem estiver vivendo ali, crê. Porque os outros que morreram sem Cristo não estarão salvos. Então, Deus não salva a nação. Deus salva indivíduos. Jesus não salva pátrias. Jesus salva pessoas. E assim será com aquela geração que vai aceitar, após sofrer muito, mas vai aceitar Jesus como Senhor. Mas voltando para terminar, então quem não crê, ou melhor, quem crê nessa teologia da substituição, não consegue separar Jesus Senhor de Jesus noivo. Aí você precisa assistir nosso vídeo que eu chamo de o Senhor e o noivo. São coisas distintas. Quem não separa Israel de igreja não consegue olhar lá para Apocalipse 12 e ver que está claro no texto que ali está falando de Israel e não é igreja. A igreja não deu a luz ao Messias, pelo amor de Deus. Desculpa, aqui eu extravasei. Mas quem deu a luz ao Messias foi Israel. Isso é o propósito de Deus. E está claro lá que Apocalipse 12 está falando do Messias, de Israel, a nação de Israel dando luz ao Messias. Só que se você já tem esse pressuposto da teologia da substituição, você não consegue enxergar em Apocalipse 12 Israel. Ou seja, tem desdobramento. Aí você, por exemplo, lê a palavra santos, os santos da tribulação. Tem que ser a igreja. Por quê? Porque você não consegue aceitar de jeito nenhum que possa haver santos que não seja a igreja. Mas se você entender que Israel vai se converter ao Senhor, você vai entender que pode haver santos como haviam santos no Antigo Testamento, que não era a igreja do Senhor, são coisas distintas. Então, essa teologia, do meu ponto de vista, é equivocada, antibíblica
e que ao longo da história separou a igreja de Israel no sentido de uma oposição ou até raiva e ódio, trouxe consequências terríveis, abro parênteses e fecho e repito, não é que todo mundo que siga isso concorde com as atitudes, obviamente, fecho parênteses, mas o fato é que as consequências dessa teologia errada, distorcida, trazem consequências graves para a prática cristã, para o convívio com o judeu e também para a escatologia, e priva você e a mim, se cresce nisso, de ver as verdades bíblicas sobre a volta de Jesus. Para terminar, eu quero dizer que se eu não creio na teologia da substituição, e não creio, a igreja não substitui Israel, por outro lado, eu também não sou judaizante, não posso cair nem no extremo e nem no outro. Nós somos igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, precisamos amar, servir a Jesus, não tem nada a ver com o judaísmo. Aprenda com a história de Israel, mas não tem nada a ver com seguir o judaísmo, tá bom? Meu desejo é que esse entendimento te ajude, não só na escatologia, mas no seu entendimento, que existem promessas da terra, existem promessas do céu. As nossas promessas são celestiais, porque se as nossas promessas fossem da terra igual a Israel, eu diria para vocês que a teologia da prosperidade estaria certa, porque todas as promessas de fartura na terra são para Israel, mas se são para a igreja, como eles creem, então estariam certos. Teologia da prosperidade melhora essa terra para a gente. Isso é um engano do inimigo. A teologia da prosperidade está equivocada, assim como também, com todo respeito, a teologia da substituição. Eu espero que de alguma maneira tenha ajudado você a pensar, anota os textos, reflete, volta e lê. Lembra, figueira, videira e oliveira são símbolos de Israel, são símbolos do próprio Deus. Por que não dizer, são símbolos daqueles que são chamados pelo nome de Deus, que se parecem com o Senhor. Nós hoje somos cristãos, devemos nos parecer com o Senhor, com Cristo. Então, que Deus te abençoe, seja fiel até o fim.